Eu juro pra você, eu nunca vou esquecer o som daquela risada. Não era uma risada qualquer. Era aquela risada fina, elegante, treinada. A risada de quem tem certeza de que ninguém ali vai ousar estragar a festa. E ela veio bem na minha cara, no segundo em que eu pisei no palco. Ainda com o uniforme de gari, manchado, gasto, com cheiro de rua que não sai nem com reza. E foi aí que aconteceu a primeira coisa que ninguém estava esperando. Eu ouvi, no meu ponto, o apresentador dizendo: "Corta o microfone dele." Sim, eu ouvi isso. Eu estava com o coração batendo no pescoço, a plateia como um mar de olhos. E eu ouvi a ordem seca, como se eu fosse um erro de produção. Eu olhei para a câmera e naquele instante eu tomei uma decisão. Porque eu não estava ali para pedir licença. Eu estava ali para resolver uma dívida antiga com uma cidade inteira. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o que aconteceu por trás das câmeras, o que tentaram esconder ao vivo e, principalmente, o pedido final que eu fiz. Um pedido tão simples, tão absurdo, tão impossível, que quebrou o palco, calou um estúdio inteiro e fez muita gente importante suar frio. Só que eu não vou te contar tudo agora, porque a parte mais assustadora não foi o que eu cantei. Foi o que eu descobri sobre o prêmio e sobre quem realmente ganhava quando eu perdia. Então faz assim, se inscreve agora no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não é luxo, é direito. Porque a história que eu vou te contar hoje pode parecer sobre música, mas no fim você vai entender. Nunca foi. Eu tenho um ritual antes de trabalhar. E não é café, não é música motivacional, não é frase bonita colada na geladeira. É silêncio. Todo dia, antes de sair de casa, eu fico exatamente 2 minutos parado, olhando para minha própria mão, assim, aberta, parada, como se eu estivesse conferindo se ela ainda está ali. Pode parecer bobo para você, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você parou só para ter certeza de que ainda existe? Eu faço isso porque se eu não fizer, o mundo faz questão de me apagar. Aquele gesto simples, olhar minha mão, é o jeito que eu encontrei de lembrar que eu não sou só um uniforme, que eu não sou só um número, que eu não sou só o barulho seco da vassoura raspando no asfalto às 6 da manhã. Porque na rua, eu viro invisível, eu varro, e as pessoas desviam como se eu fosse um poste mal colocado. Eu recolho o lixo, e alguém fala alto no telefone: "Tem um gari aqui", como se eu não estivesse ouvindo, como se eu não estivesse ali. E tem dias que isso entra na cabeça da gente de um jeito perigoso. Tem dias que eu chego a acreditar que sou mesmo só cenário. E eu queria saber, você já sentiu isso alguma vez? A sensação de estar presente, mas não ser visto? Só que naquele dia, alguma coisa estava fora do lugar. Naquela manhã, enquanto eu varria uma calçada perto do teatro onde gravavam o talent show, meu corpo estava ali, trabalhando no automático, mas minha cabeça estava pesada, diferente. Era como se o ar tivesse mais pressão. E foi aí que eu vi um papel dobrado, sujo, molhado, sendo empurrado devagarzinho em direção ao bueiro. Eu peguei no reflexo, nem pensei. Aquela mania de limpar tudo, sabe? Aquela mania que a gente carrega até quando não está trabalhando. Quando eu abri o papel, meu estômago deu um nó. Era um panfleto do programa. Inscrições abertas. Mostre seu talento. Eu ri sozinho, mas não foi riso de alegria. Foi aquele riso curto, nervoso, quase um soluço disfarçado. O riso de quem já ouviu não da vida tantas vezes que começa a rir antes da próxima porta bater. Eu canto desde menino. Canto baixinho para não incomodar ninguém. Canto para espantar medo quando a rua tá vazia. Canto para segurar o choro quando ninguém tá olhando. Mas cantar de verdade, em público, isso sempre foi um território proibido para mim. A vida sempre deixou bem claro que esse não era um lugar onde eu era bem-vindo. E deixa eu te perguntar algo agora, olhando bem para você. Quantas coisas você aprendeu a não tentar? Só porque alguém lá atrás te convenceu de que aquilo não era para você. Só que naquele dia, veio a primeira surpresa. No rodapé do panfleto, quase escondida, uma frase pequenininha, discreta demais para quem não está procurando sinal nenhum.
Inscrição presencial hoje. Último horário, 18 horas. Meu coração deu um salto que eu senti no ouvido. Eu puxei o celular, olhei para o relógio e o tempo de repente ficou barulhento. Cada segundo parecia me perguntar a mesma coisa. Vai fingir que não viu? Ou vai pagar para ver? E foi nesse exato instante que uma lembrança me atravessou como um soco no peito. Uma promessa que eu não queria lembrar. Uma promessa feita num dia difícil demais para esquecer. Eu tinha prometido para alguém que se aparecesse uma chance, eu ia tentar. E promessa para mim não é palavra jogada fora. Promessa é dívida com a própria consciência. E ali, com aquele papel sujo na mão, o sol batendo torto na calçada e o relógio correndo contra mim, eu entendi uma coisa que talvez você também já tenha sentido. Às vezes, a vida não bate na porta. Ela cai no chão, suja, para ver se você ainda tem coragem de se abaixar e pegar. E naquele dia, eu me abaixei. Eu vou falar isso para você, porque eu sei que você entende. Tem promessa que a gente faz e ela não fica na boca. Ela desce pro peito. E quando desce, vira peso, vira corrente, vira algo que puxa a gente para frente, mesmo quando o corpo quer parar. A minha promessa foi feita num lugar barulhento e triste. Um corredor frio, luz branca demais. Gente passando com pressa, desviando do olhar, como se dor fosse contagiosa. E eu ali, sentado num banco duro, segurando um copinho d'água que eu nem consegui beber. Você já reparou como em alguns momentos até engolir parece difícil demais? Eu tinha acabado de ouvir uma frase que desmonta qualquer pessoa por dentro. A gente precisa de tempo e de dinheiro. Essa frase não grita, ela não xinga, ela não acusa, ela só cai. E quando cai, tudo fica em silêncio por dentro. Eu não vou entrar em detalhe pesado, porque isso aqui é um vídeo e eu quero que você continue comigo. Mas entende uma coisa, e me responde em silêncio aí do outro lado. Quem é a pessoa que você ama tanto que te faria ir além do seu orgulho? Porque eu tinha alguém assim. Alguém que eu amava mais do que minha vergonha, mais do que meu medo, mais do que a minha certeza de que isso não é pra mim. E eu estava ficando sem saída. Aí essa pessoa me olhou, não com desespero, não com cobrança, mas com uma calma que doeu mais do que grito, e falou: "Você sempre canta quando tá com medo. Por que você não canta quando precisa?" Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça como um sino quebrado. Porque era simples demais e verdade demais. Eu respondi na hora, quase como defesa automática. Porque ninguém quer ouvir um gari. E presta atenção nisso aqui, porque talvez alguém já tenha dito algo parecido para você, mesmo sem usar essas palavras. Ela não tentou me consolar. Ela não disse, imagina. Ela não mentiu para me poupar. Ela só respondeu, então faz alguém querer. Aquilo me atravessou. Porque no fundo eu sabia. Ninguém nunca tinha me proibido de tentar. Eu é que tinha aceitado a proibição sem questionar. Foi ali que eu prometi, não em voz alta, não com plateia, mas do jeito mais sério que existe, dentro. Se aparecer uma chance, eu vou. E deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. Quantas promessas você já fez para si mesmo e deixou vencer por medo do preço? Naquele dia, horas depois, com o panfleto sujo na mão e o relógio correndo como se estivesse me desafiando, eu senti uma coisa estranha. Não foi esperança. Foi responsabilidade. A sensação de que a chance não tinha caído do céu. Ela tinha sido jogada no lixo para ver se eu tinha coragem de pegar. E eu ainda não sabia o quanto aquela promessa ia me custar. Porque tem promessa que não cobra na hora. Ela cobra depois. Quando não dá mais para voltar atrás. Eu fui trabalhar o dia inteiro com aquele papel no bolso. E não era exagero. Parecia que ele queimava. Cada passo que eu dava, eu sentia o papel ali, encostando na perna, lembrando que ele existia. Como se estivesse perguntando o tempo todo. E aí? Vai fingir que eu não tô aqui? A cada hora eu pensava, vou. E na hora seguinte eu pensava, não vou. Porque a cabeça da gente vira um ringue quando uma decisão importa de verdade. E me responde aí, sendo sincero. Quantas vezes você já perdeu uma luta antes mesmo de entrar nela? A vida adora apostar no lado que derruba. E o medo sempre entra no ringue com vantagem.
Quando deu 17h10, eu terminei uma rua mais cedo. E foi aí que eu fiz algo que eu nunca faço. Algo pequeno, mas perigoso para quem passou a vida obedecendo. Eu pedi para trocar o turno. Na hora, me olharam como se eu tivesse falado outra língua. Um daqueles olhares que perguntam sem perguntar. Você tá ficando maluco? E alguém falou meio rindo. Ué, tá doente? Eu respondi sem pensar muito, porque às vezes a verdade sai antes do medo. Tô de coragem. Silêncio. Ninguém respondeu. Mas eu senti que aquela frase já tinha me colocado fora do lugar que esperavam de mim. Eu cheguei no local de inscrição 17h48. 12 minutos. 12 minutos para decidir se eu ia continuar sendo quem o mundo esperava ou tentar ser quem eu nunca tive permissão para ser. E foi ali que eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci. Existe um jeito de humilhar alguém sem levantar a voz, sem xingar, sem encostar um dedo. A recepcionista me olhou de cima a baixo. Olhou meu uniforme. Olhou meu sapato gasto. Olhou a sujeira seca no meu braço como quem avalia um erro. E perguntou com uma calma gelada. Você veio fazer o quê? Eu respirei fundo. Porque às vezes, antes de falar, a gente precisa convencer o próprio corpo. E eu disse, me inscrever. Ela riu, mas não foi gargalhada. Foi aquele riso leve, educado, quase elegante. O tipo de riso que diz, você não pertence. E soltou. Moço, isso aqui é um programa de televisão. Como se eu tivesse entrado no lugar errado. Como se sonho tivesse endereço certo. Como se alguém tivesse me esquecido de avisar onde eu podia ou não pisar. Eu falei firme. Eu sei. Ela me olhou de novo e perguntou. Você tem roupa adequada? E aqui eu quero que você se pergunte algo comigo. Quantas vezes já te mediram não pelo que você é, mas pelo que você veste, carrega ou aparenta? Eu olhei para mim. Eu estava com meu nome bordado no peito. Meu nome e a palavra limpeza. Era isso que eu era para ela, antes de qualquer outra coisa. E eu respondi a única coisa que ninguém podia arrancar de mim. Eu tenho voz. Ela levantou a sobrancelha, como se aquilo fosse uma piada mal contada. Mas aí veio a segunda surpresa do dia. Um cara da produção passou, ouviu a conversa e falou, quase jogando as palavras no ar. Deixa ele. A gente tá precisando de histórias. E naquele segundo tudo fez sentido. Às vezes, a porta não abre porque te respeitam. Ela abre porque te acham interessante, ou útil, ou conveniente. E mesmo entendendo isso, mesmo sentindo esse gosto amargo, eu entrei. Porque naquele dia, eu já tinha dito sim para mim, mesmo que o mundo inteiro tivesse gritado não na minha cara. Eu sentei numa sala com mais de 20 pessoas. Era todo mundo bonito demais para parecer real. Roupa cara, perfume forte, unha feita, dente branco demais para quem ainda nem tinha subido no palco. E eu ali, parecendo que tinha entrado no lugar errado do mundo. Como se alguém tivesse misturado dois universos que nunca deveriam se encontrar. No começo, ninguém falou comigo. Depois começaram a falar, sem falar comigo. Você já reparou como as pessoas sabem humilhar sem dizer seu nome? Esse programa aceita qualquer coisa agora, né? Deve ser pegadinha. Vai cantar o hino do caminhão do lixo. As risadas vinham baixinho, mas certeiras, como agulha. Eu fiquei quieto, não por covardia, mas porque eu já ouvi de tudo. E quando você escuta demais, aprende a transformar silêncio em armadura. Só que a armadura também pesa e cansa. E deixa eu te perguntar algo aqui, bem direto. Quantas vezes você já ficou em silêncio só para não dar a eles o prazer de te ver reagir? Foi aí que uma menina, parecia ter a minha idade ou até menos, com uma pasta de partituras apertada no peito, se inclinou na minha direção e cochichou. Você não devia estar aqui. Eu sorri. Um sorriso curto, quase automático, e respondi. Eu também achei isso, até hoje. Mas ela não sorriu de volta. Ela respirou fundo e falou, num tom que não combinava com a idade dela. Não, eu tô falando sério. Eles vão te usar. Naquela hora, um arrepio subiu pelas minhas costas. Porque quando alguém fala isso com tanta certeza, é porque já viu acontecer. Eu já tinha sido usado antes. E deixa eu te dizer uma coisa.
Dói diferente quando você percebe que estão fazendo isso olhando para uma câmera, ao vivo, como entretenimento. E agora eu preciso que você pare um segundo aí do outro lado e me responda nos comentários de verdade, sem filtro. Você já foi tratado como invisível só por causa da sua aparência, do seu trabalho ou da roupa que você vestia? Conta aí, porque eu leio tudo. E eu quero muito entender se isso também já aconteceu com você. Mas segura essa pergunta comigo, porque daqui a pouco você vai entender por que aquela menina sabia demais. Chegou minha vez. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse momento nunca chega do jeito que a gente imagina. Ele chega seco, frio, sem aviso. Eu fui chamado pelo número, não pelo nome. E isso já diz muita coisa, né? Quando alguém te chama por número, é porque não quer lembrar que você é gente. Entrei numa sala pequena, apertada. Um teclado encostado na parede e um jurado assistente sentado, mexendo no celular como se eu fosse só mais um ruído no dia dele. Ele nem levantou a cabeça. Canta. Assim. Curto. Sem olhar. Sem interesse. Eu abri a boca. E antes mesmo de terminar a primeira frase, ele levantou a mão. Tá bom. Eu parei na hora. Meu coração afundou. Achei que eu tinha ido mal. Porque a gente sempre aprende a culpar a si mesmo primeiro, né? Deixa eu te perguntar. Quantas vezes você já achou que o problema era você, quando na verdade nem te deram chance? Aí ele completou, olhando de novo para o celular. Já deu, próximo. Eu senti o sangue subir no rosto. Um calor estranho. Não de raiva explosiva, mas daquela indignação que começa a ferver devagar. Eu não sou de brigar. Eu sou de engolir, de abaixar a cabeça e seguir. Mas naquele dia, eu estava cheio demais para engolir. Eu respirei fundo e falei, com a voz firme do jeito que deu. Com todo respeito, eu cantei 15 segundos. Ele deu de ombros como se estivesse falando do tempo. Tempo é dinheiro. Foi aí que algo saiu de mim antes que eu pudesse segurar. Uma frase que eu não planejei, mas que parecia estar guardada há anos, esperando brecha. E dignidade também. Ele finalmente levantou a cabeça. E presta atenção nisso, porque essa parte é importante. Eu não vi raiva, não vi desprezo, eu vi medo. Um medo rápido, disfarçado, mas real. Como se eu tivesse quebrado uma regra que ninguém nunca tinha escrito, mas todo mundo obedecia. Ele fez uma careta, pigarreou e falou: Tá, mais um trecho. Eu comecei de novo. E aí? A sala mudou. O ar ficou pesado, o teclado parecia longe. Porque minha voz não era bonita de conservatório, não era treinada para agradar jurado, era voz de rua, voz de quem canta para não desmoronar, voz de quem segura a vida com a garganta. Quando eu terminei, ele engoliu seco. Demorou um segundo a mais do que devia e disse: Você pode ir. Eu saí da sala tremendo, não de medo, de tensão acumulada. E foi no corredor que aconteceu algo que ninguém acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos. Eu vi um produtor parado, mexendo na minha ficha e rabiscando alguma coisa em vermelho. Meu estômago gelou. Eu tentei olhar melhor, mas ele cobriu o papel com a mão, rápido demais para ser coincidência. E falou com um sorriso ensaiado: Vai dar certo, campeão. Só que deixa eu te contar a verdade. Aquele sorriso não era de torcida. Era de quem já escolheu o alvo. No dia seguinte, me chamaram para a fase do palco. Eu não contei para ninguém, nem por superstição, nem por medo de virar piada antes da hora. Você já reparou como quando algo é importante demais, a gente prefere guardar em silêncio? Eu cheguei cedo, cedo demais, e fiquei num canto encostado na parede observando. Era um desfile de gente perfeita. Voz treinada, postura ensaiada, confiança emprestada de alguém. Todo mundo parecia saber exatamente onde pisar. Menos eu. E me diz, você já entrou num lugar sentindo que todo mundo recebeu um manual? Menos você? Foi aí que ele chegou. Camisa de marca, relógio brilhando, sorriso largo demais. Aquele tipo de pessoa que fala alto não porque precisa, mas porque quer ser notada. Ele me olhou como quem avalia mercadoria fora da prateleira. Você é o Gari, né? Eu respondi sem rodeio. Sou. Ele riu. Daquele riso curto, rápido, e já foi direto ao ponto. Tá, seguinte. Isso aqui é jogo. E eu gosto de jogar limpo, quando compensa.
Eu fiquei sem entender de propósito. Às vezes, fingir que não entende é a última defesa que sobra. Ele se aproximou um pouco mais, invadindo meu espaço, e falou baixinho, como quem conta um segredo sujo. Eu te dou 5.000 agora, e você desiste hoje. Faz uma cena bonita, fala que tá emocionado, agradece a oportunidade e sai. A produção ama isso. Na hora, minha mão gelou. Porque 5.000 para ele era troco. Para mim, era um universo inteiro. E ele percebeu. Ele sorriu satisfeito e completou. Para você isso é muito, né? Você nunca mais precisa varrer rua por uns meses. E naquele segundo, eu entendi tudo. Ele não estava comprando minha vaga. Ele estava comprando meu retorno para o chão. Para o lugar onde ele achava que eu pertencia. Deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. O que você faria se alguém colocasse um preço na sua dignidade e dissesse que era para te ajudar? Eu olhei para ele, respirei fundo e respondi sem levantar a voz. Eu não tô vendendo minha voz. Ele riu de novo, mas agora sem humor nenhum. Um riso duro, vazio. Então você vai passar vergonha. Virou as costas e saiu, como se o assunto estivesse encerrado. Mas para mim, ele estava só começando. Naquele momento eu entendi de verdade. Aquilo não era só um programa. Era um campo minado. E eu estava atravessando descalço, com todo mundo esperando a explosão. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça foi essa. E talvez fique na sua também. Até onde alguém vai para garantir que o jogo continue exatamente do jeito que sempre foi? Antes de eu continuar, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Mas faz agora, não depois. Se inscreve agora no canal. Não é por número, não é por vaidade. É porque histórias como essa quase nunca chegam até o fim. Elas são cortadas, editadas, abafadas. E quando você se inscreve, você não está só apoiando um canal. Você está tomando posição, está dizendo, eu quero ouvir o que tentaram esconder. E eu falo isso olhando direto para você porque, logo depois daquele cara tentar me comprar, a produção fez o próximo movimento. E foi sujo, foi baixo, foi calculado. Um daqueles golpes que não deixam marca no corpo, mas tentam quebrar a cabeça da gente. Sabe como? Eles simplesmente apagaram meu nome. Meu número de camarim sumiu. Eu cheguei no corredor com o coração acelerado, tentando manter a calma. E a moça da prancheta olhou a lista 1, 2 vezes e falou sem emoção. Você não tá na lista. Eu ri de nervoso. Aquele riso que a gente dá quando ainda acredita que é engano. Como não? Eu fui chamado. Ela deu de ombros como se estivesse falando do tempo. Sem nome, sem entrada. Eu mostrei meu crachá temporário. Ela fingiu que não viu. Literalmente desviou o olhar. E aí eu comecei a reparar. Concorrente passando, sorriso da produção, água gelada na mão, maquiagem, coach vocal, tapinha nas costas. E eu ali, parado no corredor. Invisível de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, bem direta. Você já sentiu alguém tentar te apagar sem fazer barulho, só fingindo que você nunca esteve ali? Foi aí que um produtor se aproximou. O mesmo do sorriso de caça. O mesmo olhar de quem já decidiu o resultado. Que foi? Eu falei tentando segurar a voz. Meu nome sumiu. Ele fez aquela cara ensaiada de surpresa falsa. Vixe, acontece. E completou, com um tom quase paternal. Mas relaxa. Você pode ficar ali na plateia assistindo. Já é uma vitória para você. Vitória. Ouvir aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. Porque não era só me tirar do palco. Era me colocar de volta no lugar que eles achavam que era o meu. Eu respirei fundo. E naquele segundo eu pensei seriamente em ir embora. Pensou nisso também? Porque às vezes desistir parece descanso. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. A menina das partituras apareceu do nada, como se tivesse sido puxada pelo silêncio, e falou firme. Ele tá sim na lista. Eu vi. O produtor virou para ela devagar, com aquele olhar de quem não aceita ser confrontado por alguém que não deveria. Como quem olha para uma lâmpada, que começou a falar. E ela não recuou. Ela insistiu. Se ele não entrar, eu também não entro. Silêncio. Um silêncio pesado. Constrangedor. Daqueles que escancaram quem realmente manda ali. Todo mundo parou.
E aí, abriram passagem, sem pedido de desculpa, sem explicação. Eu entrei, mas naquele instante, eu soube de uma coisa que você precisa entender comigo. Eu tinha acabado de comprar uma guerra, sem dinheiro, sem proteção, só com teimosia. E quando alguém tenta te apagar, e você insiste em existir, o preço sempre vem depois. E é exatamente por isso que eu te pedi para se inscrever. Porque o que veio depois foi ainda pior. Chegou minha vez no palco. E deixa eu te contar. Esse segundo tem peso. Luz estourando na cara. Plateia mergulhada no escuro. Músicos prontos, esperando um sinal que não era meu. O apresentador me olhou com aquele sorriso ensaiado de televisão. O sorriso que não pergunta, só anuncia, e disse: "E agora, uma história curiosa. Ele veio direto do trabalho." A plateia riu antes mesmo de eu cantar. Não foi riso de alegria. Foi riso de surpresa cruel. Aquele riso que vem quando alguém acha que já entendeu tudo sobre você. Eu peguei o microfone. E foi aí que aconteceu. O microfone falhou. Mas não falhou por acaso. Falhou de um jeito muito específico. Funcionava perfeitamente quando o apresentador falava, mas quando eu falava, sumia. Silêncio. Nada. Eu testei de novo. Nada. Olhei para o técnico. Ele desviou o olhar fingindo que não era com ele. E naquele instante, como um sussurro venenoso, eu ouvi no meu ponto: "Deixa ele se enrolar." Meu rosto queimou. E eu quero te perguntar algo agora bem direto. O que você faria se tentassem te sabotar exatamente no momento em que você mais precisa ser ouvido? Por um segundo, eu pensei em travar, em pedir ajuda, em esperar alguém resolver. Mas aí eu entendi. Se eu esperasse, eu perdia. Então eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu larguei o microfone, simples assim, e comecei a cantar sem ele. No peito, no ar, no grito controlado de quem já ficou em silêncio tempo demais. A primeira frase atravessou o estúdio como uma pedrada. A risada morreu na hora. Na segunda frase, alguém na plateia tossiu, daquele jeito estranho de quem está segurando o choro sem perceber. Na terceira, eu vi o apresentador perder o sorriso por meio segundo, um microsegundo. Mas eu vi. E sabe o que isso significa? Que alguma coisa saiu do controle. E aí, como mágica, o microfone voltou, funcionando, limpo, alto, como se nada tivesse acontecido. Só que, naquele ponto, já era tarde demais. Eu já tinha entendido o recado. Eles tinham tentado me fazer parecer fraco, e eu tinha respondido forte. E força, eu aprendi naquele palco, não incomoda quem é fraco. Força incomoda quem vive de controlar. E enquanto eu cantava com o microfone funcionando de novo, uma pergunta martelava na minha cabeça. E talvez na sua agora. Quantas vezes tentaram te calar? E você só precisava lembrar que a sua voz não depende de permissão nenhuma. Quando eu saí do palco, minha mão estava tremendo. Eu fui pro corredor, encostei na parede e respirei como se eu tivesse corrido uma maratona. Aí eu senti um papel no bolso do meu uniforme. Eu não tinha colocado nada ali. Eu puxei. Era um bilhete amassado, escrito à caneta. Você não faz ideia do que você acabou de despertar. Para agora. S. Eu li 3 vezes. E meu estômago afundou. Quem era S? Segurança? Sonoplasta? Supervisor? Sabotador? Ou alguém tentando me ajudar? E eu vou te pedir uma coisa. Comenta aí a sua teoria. Porque eu quero ver se você percebe o que eu percebi depois. Quem você acha que colocou esse bilhete no meu bolso? E por quê? Porque eu te prometo, a resposta é muito pior do que parece. Depois do programa eu voltei para casa andando sem pegar ônibus, só para esfriar a cabeça. Eu cheguei na minha rua e tinha algo estranho. Tinha um carro parado, farol apagado, com alguém dentro. Quando eu passei, o carro ligou e foi embora devagar. Eu tentei achar normal. Paranoia, eu pensei. Só que na porta da minha casa tinha uma marca. Uma fita pequena, quase invisível, colada no batente. Eu não sei se você já viu isso, mas tem gente que faz isso para sinalizar: essa casa tem alguém que vale a pena mexer. Eu fiquei gelado. Eu tirei a fita, entrei e tranquei. E aí veio a parte mais terrível daquela noite. Meu celular começou a tocar. Número desconhecido. Eu atendi. Silêncio.
só respiração. Aí uma voz bem calma falou: "Você cantou bonito." Eu falei: "Quem é?" E a voz respondeu: "Alguém que não quer você na final." E desligou. Eu sentei no chão. E pela primeira vez eu pensei: isso não é só TV. Isso é gente grande se mexendo. No dia seguinte, eu encontrei a menina das partituras no estacionamento. Eu fui agradecer. Ela estava com o rosto tenso. Eu disse: "Você me salvou ontem." Ela olhou para os lados e falou baixinho: "Eu não fiz isso por você." Eu fiquei sem entender. Ela continuou: "Eu fiz isso porque eu sei o que eles fazem com quem parece história boa demais." Aí ela me contou a coisa que virou minha mente do avesso. Ela era filha de um ex-produtor do programa. E o pai dela tinha saído, porque viu coisas. Ela falou: "Esse show não é só sobre talento, é sobre narrativa. Eles escolhem quem vai ganhar antes. E quando alguém fora do roteiro aparece, eles destroem essa pessoa para servir de exemplo." Eu senti meu corpo ficar pesado. Eu perguntei: "E por que você está aqui então?" E ela respondeu com os olhos brilhando: "Porque eu quero gravar tudo. Eu quero provar." Aí eu entendi. Ela não era concorrente. Ela era tempestade. E agora eu quero te perguntar uma coisa bem direta. Você acredita que programas de TV são totalmente honestos ou acha que muita coisa é armada? Comenta o que você acha, sem medo. Porque isso muda completamente a forma de entender o resto da história. A semifinal foi num palco maior, com mais câmera, mais luz e mais pressão. Eu já não era só o gari, eu era o favorito improvável. E isso para eles era perigoso. Eu cantei uma música que eu mesmo tinha escrito. Uma música sobre ser visto, sobre limpar o que ninguém quer olhar, sobre segurar a vergonha com as duas mãos. No começo, a plateia estava quieta. E aí, uma mulher na primeira fila começou a chorar. Depois um cara levantou e aplaudiu no meio da música. No meio. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. Os jurados se olharam, meio sem saber o que fazer. Porque quando o público decide, o roteiro treme. A votação foi aberta. E quando apareceu o resultado, foi unânime. Unânime. O estúdio explodiu. E o apresentador sorriu aquele sorriso que não chega no olho. Ele puxou meu braço e falou: "Olha só, o Brasil abraçou você." Mas quando ele me abraçou, eu ouvi ele sussurrar sem mexer os lábios: "Não inventa de estragar meu programa." Eu congelei. E eu entendi. Eu tinha ganhado. Mas eu tinha entrado no lugar mais perigoso de todos. O lugar de quem ganha demais. No dia da final, me chamaram mais cedo. Uma mulher elegante me entregou um contrato grosso. "Assina aqui." Eu falei: "Mas eu nem li." Ela sorriu sem humor. "É padrão." Eu peguei e comecei a folhear. Eu leio devagar, mas eu leio. Porque quem já foi enganado aprende a caçar armadilha. E foi aí que eu vi uma cláusula que me fez gelar. O vencedor autoriza o uso integral de sua imagem, história e narrativa, com edição livre, podendo ser representado de forma cômica, dramática ou humilhante. Humilhante. Escrito. Assinado. Autorizado. Eu levantei o papel e falei: "Isso aqui não." Ela respondeu tranquila: "Então você não participa." E aí veio a surpresa que mudou o jogo. O produtor do Sorriso de Caça apareceu e falou: "Assina, Gary, ou volta para sua vassoura." Eu olhei para a caneta. Olhei para o palco e pensei na promessa. Eu assinei. Mas eu assinei com uma decisão por dentro. Se eles queriam minha história, eu ia contar do meu jeito, ao vivo. E aí, eu fui para o palco da final. O apresentador anunciou o prêmio como quem vende sonho. R$100 mil, contrato com gravadora, um carro. A plateia gritou. Os fogos estouraram. E eu senti o cheiro. Sim, cheiro. Porque dinheiro, quando vem sujo, tem cheiro. Eu vi no canto do palco um banner de patrocinador. Uma empresa enorme de limpeza urbana. A mesma empresa que terceirizava o serviço onde eu trabalhava. A mesma empresa que pagava pouco, atrasava benefício e fazia a gente trabalhar no limite. E eu entendi a ironia cruel. Eles iam me dar um prêmio, com o dinheiro que eles economizavam em cima da gente. Eu olhei para o banner e senti uma raiva que eu nunca tinha sentido. E eu quero que você comente aqui uma coisa bem sincera.
Se você ganhasse um prêmio feito com dinheiro de algo injusto, você aceitaria ou recusaria? Comenta o que você faria, porque isso é exatamente o dilema que explodiu na minha cara no próximo minuto. O apresentador levantou meu braço. Você é o campeão! A plateia gritou meu nome pela primeira vez. Meu nome. Não o gari. Não o uniforme. Meu nome. Ele me entregou o microfone e falou: esse é o momento. Agradece, chora, fala da sua história. O Brasil tá te vendo. E aí, eu fiz o que ninguém esperava. Eu não agradeci de cara. Eu olhei para a câmera, como eu tô olhando para você agora, e falei: eu vou falar sim, mas do meu jeito. O apresentador riu, tentando controlar. Claro, manda! Eu respirei e falei: eu passei anos limpando essa cidade. E eu aprendi uma coisa: tem sujeira que não tá no chão. Tá em cima. O estúdio ficou estranho. O sorriso dele travou. Eu continuei. Hoje vocês me chamaram aqui de inspiração, de exemplo, de milagre. Mas eu não sou milagre. Eu sou o resultado de um sistema que acostumou a gente a achar normal alguém trabalhar até o corpo doer e ainda ser tratado como se não merecesse sentar numa mesa. Eu senti a plateia prender o ar. Eu vi a produção fazer sinal desesperado atrás das câmeras. E o apresentador tentou interromper. Tá emocionado, né? Eu levantei a mão. Não, eu tô acordado. Silêncio. Eu segui, e aqui vem a parte que você estava esperando. Eu peguei o envelope do prêmio, e eu devolvi, ao vivo. Eu não quero o dinheiro. O estúdio explodiu em murmúrio. O apresentador arregalou o olho. Como assim? Você tá brincando? Eu falei, não tô. E aí eu disse o pedido final. O pedido simples. O pedido que ninguém estava preparado. Eu quero um prato de comida. Um prato simples. Num lugar onde eu nunca fui bem-vindo. Hoje, com a minha família, sem câmera escondida, sem piada, sem história emocionante, só dignidade. A plateia ficou em choque. E foi aí que a coisa maluca aconteceu. O apresentador deu uma risada nervosa e falou: claro, claro, mas o prêmio é seu. E eu respondi: então prova, faz agora. Ele travou, porque ali o jogo mudou. Não era mais sobre me dar alguma coisa. Era sobre eles admitirem diante do Brasil que gente como eu não entra onde eu quiser, que eu não sento onde eu quiser, que eu não sou tratado como igual. E quando eu falei isso, alguém na plateia gritou: deixa ele comer! E outro gritou: é direito! E outro: vergonha! O público começou a se levantar. A produção entrou em pânico. E aí, tentando cortar, eles aumentaram o som, tentaram colocar música, tentaram puxar intervalo. Só que a plateia começou a bater o pé no chão. E quando muita gente bate o pé junto, o palco treme. De verdade. Uma peça do cenário cedeu. Não caiu em ninguém, mas rachou, fez um estrondo e foi como se o estúdio inteiro tivesse entendido a metáfora na hora. O palco só aguenta mentira até certo ponto. O apresentador perdeu o controle ao vivo. Ele falou pelo ponto, sem perceber que o microfone pegou. Corta! Corta! Só que não cortou, porque naquele instante, o Brasil estava vendo o que não era para ver. E aí eu fiz a última revelação. Aqui eu guardei até o final. Eu olhei para a câmera e falei: eu não vim aqui para ficar famoso. Eu vim aqui porque eu prometi para uma pessoa que eu ia tentar. E se você está me ouvindo agora, saiba, eu tentei e eu consegui. Eu respirei fundo. E eu vou repetir. Nunca foi sobre música. Foi sobre ser visto. E agora eu falo com você, do meu canal, da minha voz, do meu lugar. Se essa história te pegou de algum jeito, faz o seguinte agora, bem forte, bem simples. Se inscreve no canal, porque aqui eu conto histórias que ninguém quer contar direito. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não se pede de joelhos, se exige em pé. Comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te chocou e o que você faria no meu lugar naquele palco? E se você quiser ir além, comenta também dignidade, para eu saber que você chegou até o final e entendeu o recado. E eu vou te pedir uma última coisa relacionada ao tema de hoje. Na próxima vez que você ver alguém trabalhando invisível,
Gary, faxineira, entregador, cozinheira, qualquer pessoa, faz um gesto simples. Olha nos olhos e diz obrigado. Porque às vezes, um obrigado é o prato de comida que a alma estava precisando. Esse foi mais um vídeo do canal. A gente se vê no próximo. E no próximo eu vou te contar a história de quando eu descobri quem colocou o bilhete no meu bolso. E por que ele quase mudou tudo antes da final. Até já!